Fala pessoal, você está no Projeto Matemática e no vídeo de hoje nós vamos fazer duas questões do Enem de 2019. Uma envolve Teorema de Pitágoras e a outra área de figuras planas. Então se você gostar deste vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma aula e vamos lá! Então nós já estamos aqui com a primeira questão, que é a questão 166 do caderno azul de 2019, tá? É o caderno do segundo dia, tá? Essa questão, ela fala o seguinte: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, em que ori quer dizer dobrar e kami quer dizer papel. Então é dobrar papel, tá? E o origami tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, ela tinha uma folha de papel em que a altura era 18 centímetros, tá? E a largura era 12 centímetros. E então, ela fez essa dobradura aqui. Então, essa questão, ela pergunta o seguinte: após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, certo? A até o E, é de quantos centímetros? Nós vamos ver agora. Você tem aqui um retângulo, tá? Nesse caso aqui, a largura desse retângulo é de 18 centímetros, tá? E a altura é de 12 centímetros. E nós também sabemos que esse pedaço aqui, tá? Ó, este pedaço aqui é C, tá? O segmento EC, ele é 12 centímetros, tá? Então, com essas informações, nós já conseguimos calcular esse lado AE. Eu sei que muitos tentariam fazer por este triângulo aqui, não é? Ó, por este triângulo aqui, tá? Só que não tem como fazer, não tem como calcular o segmento AE por este triângulo. Por quê? Porque nós não sabemos quanto é esse lado, nós não sabemos quanto é esse lado também, tá? Então, nós não vamos usar este triângulo. Nós vamos ter que criar um outro triângulo em que a gente saiba pelo menos as medidas de dois lados. Porque em um triângulo retângulo, se nós temos as medidas de dois dos lados, nós conseguimos calcular o terceiro lado. E é por isso que este triângulo ADE nós não conseguimos calcular ainda. Por quê? Porque nós não temos as medidas de nenhum desses lados, tá? Então, nós vamos criar um outro triângulo em que a gente saiba pelo menos dois desses lados. E para isso, nós vamos usar as medidas desse retângulo, tá? Que a própria questão já nos deu. Então, vamos lá. Veja bem como é simples, ó. Vocês concordam que se eu fizer uma linha pontilhada aqui, tá? Uma linha pontilhada aqui, formando um ângulo de 90 graus aqui, esta linha vai ser paralela a este lado BC, certo? E se é paralelo, então tem o mesmo tamanho, tá? Neste caso aqui, tá? Neste caso, se esta linha é paralela ao lado BC, então esta linha também tem 12 centímetros, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, 12 centímetros para este lado aqui, tá? Então nós já temos a medida de um dos lados do novo triângulo, tá? Só falta mais um lado. Então agora vamos calcular a medida deste lado aqui, tá? E para isso nós vamos usar a medida do segmento EC. Veja bem por quê, ó. Se eu sei que esta medida aqui toda, ó, AB, se eu sei que AB ele mede 18 centímetros, e este lado aqui é paralelo a este lado aqui, então este segmento aqui, que eu vou chamar de O aqui, ó, tá? Então, OB é o mesmo tamanho de EC, tá? Então, OB, eu tenho aqui 12 centímetros, tá? Só que ele todo é 18. Se este pedaço aqui é 12 centímetros, então para 18 faltam 6. Então este outro pedaço aqui é 6 centímetros, tá? Então AO é 6
centímetros. E agora, percebam que eu montei um outro triângulo retângulo, tá? Ó, um outro triângulo retângulo que contém o segmento AE, que é o que ele pede na questão, tá? Então, AE e aqui é O, certo? Então, o OE eu já tenho, que é 12 centímetros, tá? E o AO nós acabamos de calcular também, que é 6. E aqui é um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, este triângulo é um triângulo retângulo. E aí nós vamos usar a famosa regra, a famosa fórmula, né, de Pitágoras, tá? Que é o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de x, esse lado AE, tá? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, quais são os catetos aqui? É 6 e 12. Então, é 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí, nós vamos calcular esses quadrados aqui, ó. 6 ao quadrado vai dar 36 e 12 ao quadrado vai dar 144, tá? Agora, você vai somar, ó, 36 mais 144, você fica com 180, tá? Este quadrado passa como raiz, né, para o 180. Ok? Mas só que aí, olhando nas alternativas, você não encontra a raiz de 180. Então, será que o cálculo está errado? Lógico que não. Você só precisa fatorar esta raiz. E como é que eu faço isso? Pega o 180, tá? Certo? 180, ok? E aí você vai fatorar este número normalmente, tá? Então, 180 divide por 2, que vai dar 90, divide por 2 mais uma vez, que vai dar 45. Aí agora só por 3, né? Por 3, que vai dar 15. E agora por 3, que vai dar 5. Por 5, que vai dar 1. E agora você vai separar estes números em quadrados, ou seja, em duplas, tá? Onde tiver dois números iguais, você vai separá-los, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho dois números 2 aqui, ó. Então, você vai separar aqui, tá? Esse aqui também tem, ó. Tem 2, 3 aqui, certo? E o 5 sobrou. Então, como só tem um 5 aqui, então ele fica fora, tá? Então, aqui você tem 2 ao quadrado, não é isso? E aqui você tem 3 ao quadrado. Multiplicando isso aqui tudo, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, você agora vai fazer o seguinte, ó, quais números que tem quadrados? É o 2 e o 3, né? Porque é 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, certo? Então, você vai pegar as bases, que é só o 2 e o 3, tá? E vai multiplicá-los, ok? Então, 2 vezes 3, eu vou ter 6, tá? Mas aí, o que é que faz com esses quadrados? Todos os quadrados passam para o outro número que sobrou como raiz, tá? Então, esses dois números aqui, ó, esses dois expoentes, eles passam para o 5 como raiz. Só que, independentemente do número de quadrados, só vai ser uma raiz. Então, não é porque eu tenho dois expoentes aqui que eu vou pôr duas raízes no 5, tá? Não, é somente uma raiz mesmo, tá? Então, esses dois viram uma raiz, tá? Você fica aqui com 6 raiz de 5, tá? Então, esses quadrados, eles passam para o número que sobrou como raiz. E agora, você percebe que nós temos esta resposta, 6 raiz de 5 centímetros. Então, é letra D de dado. Então, no Enem, sempre lembrar de fatorar uma raiz grande. Então, neste caso aqui, você achou a raiz de 180. E eu sei que muita gente acharia que a resposta estaria errada por não conter a raiz de 180 em nenhuma das alternativas. Mas aí, você tem que sempre lembrar de fatorar a sua raiz. Vamos lá para a segunda questão. Esta é a questão 147, tá? Do caderno azul do segundo dia do Enem de 2019. Essa questão fala o seguinte, ó, uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial
pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura abaixo, tá? E aí ele pede para que se use 3,14 como aproximação para o π. O primeiro passo é analisar a figura. Quais são as figuras planas que eu tenho aqui? Eu tenho um círculo, tá? E um retângulo. Então, consequentemente, eu já sei que eu vou ter que usar a área do círculo e a área do retângulo, tá? Só que para ficar um pouco mais claro, eu fiz esta mesma imagem vista pela parte de trás, tá? Então, vamos lá. Esta é a mesma figura, tá? É a mesma placa, só que eu eliminei os símbolos e o nome, tá? E eu pus somente a parte de trás aí, tá? Para que fique bem claro o círculo e o retângulo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter que calcular a área do círculo, tá? E aí é uma formulazinha que vocês vão ter que ter na cabeça, tá? Não adianta querer fazer o Enem sem ter esta fórmula e outras que também são importantes, né? Na cabeça, tá? Então, tem que ter a fórmula na cabeça, tá? Então, vamos lá, ó. Área de um círculo. Qual é a área de um círculo? É πr ao quadrado, tá? Então, πr ao quadrado, sempre. E agora eu preciso analisar a minha fórmula. Quais são os dados que eu tenho que ter para calcular o valor dela neste caso aqui? Eu preciso saber quanto é π, tá? E quanto é o raio, tá? O π, ele já deu lá, que é uma aproximação, que neste caso aqui é 3,14, tá? E o raio, você ainda não sabe, mas vai saber agora, tá? Por quê? Porque na questão ele dá o diâmetro. E o que seria diâmetro? Vamos lá. O diâmetro de uma circunferência é a distância do centro para a borda multiplicado por 2, tá? Então, ó, do centro para a borda, então seria isso aqui tudo, tá? Ó. Então, isso aqui tudo é o diâmetro. Então, neste caso aqui, digamos que o centro é aqui, tá? Então, você sabe que isso aqui tudo, ó, isto aqui tudo, tá? Vale 40, tá? E o raio é exatamente a metade do diâmetro, tá? Então, se isso aqui tudo é 40, então, para esse lado você tem 20 e para esse outro lado você também tem 20, tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó, R igual a 20, tá? Então, nós já sabemos que o nosso raio é 20 centímetros, tá? Então, agora nós temos todas as condições para calcular a área do círculo, tá? Então, π, que ele fala lá na questão, que é 3,14, vezes o raio, que nesse caso aqui é 20 ao quadrado, tá? Então, primeiro faz a potência, então você vai repetir o 3,14 e vai calcular esta potência. Então, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, então vai dar 400, tá? Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 400, que vai dar 1.256. Ok? Então, nós já sabemos a área do círculo. Então, falta calcularmos esta outra área aqui, ó, que é a área abaixo do círculo, tá? Como é que nós vamos fazer isso, tá? Então, esta área aqui, ó. Nós já encontramos a do círculo, tá? Então, falta nós encontrarmos esta outra área abaixo do círculo. E aí, nós vamos ter que voltar lá no enunciado da questão para ler alguns detalhes. Vamos lá. E agora, no enunciado, nós vamos perceber que ele fala o seguinte, ó. O formato de cada placa, tá? É um círculo de diâmetro, tá? Que tangencia lados de um retângulo, tá? Então, esta parte aqui é muito importante, tá? Porque, ó, tangencia, perceba, ó, tangencia. E aí, vocês têm que lembrar da definição de tangência de reta em relação a uma circunferência. Então, sempre que eu tenho uma circunferência e uma reta tangencia, então essa reta, ela faz um ângulo de 90 graus, tá? De 90 graus com
o raio, tá? Então sempre uma reta que tangencia uma circunferência, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o raio, tá? É muito importante saber disso, tá? Vamos lá para a ilustração mais uma vez. Agora que nós já sabemos da regra de uma reta tangente a uma circunferência, nós podemos analisar mais algumas coisinhas. Vocês concordam que em um retângulo, sempre a sua base forma um ângulo de 90 graus com os lados. E nós também sabemos que esse lado aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com o raio, né? Então, tanto de um lado como de outro, eu tenho 90 graus, tá? Mas só que percebam que este lado, o único ponto de contato deste lado com o raio é justamente o seu início, tá? Então, ó, esta reta aqui, ela começa exatamente no raio, tá? E a única forma disso acontecer seria se a metade da circunferência estivesse inscrita nesse retângulo, tá? Então vamos lá, mais uma vez. O retângulo, ele começa exatamente no raio. E a única forma disso acontecer é se exatamente a metade da circunferência estiver inscrita no retângulo. E agora lembrem que nós temos que calcular a área desta parte abaixo da circunferência, tá? E para isso, nós vamos ter que calcular a área deste retângulo completo e eliminar, subtrair a metade da área da circunferência total. A área do retângulo completo, tá? É base vezes altura, tá? E a base é quanto? É exatamente o diâmetro da circunferência, que nesse caso é 40. E a altura deste retângulo, quanto seria? Simples, ó. Você tem esse raio horizontal, mas você também pode ter um raio vertical. Então, aqui também é o raio da circunferência, tá? Que também vale 20. Mas só que percebam, eu tenho 60 somando isso aqui tudo, ó, até lá embaixo, tá? Até lá embaixo, isso aqui tudo vale 60. Mas só que eu só quero do raio para baixo, ó. Eu só quero esta parte aqui, tá? Então, nós vamos pegar o 60, tá? Que é desde lá em cima até aqui embaixo. E eu vou simplesmente subtrair esse raio aqui, tá? Que aí, lógico, só me sobra esta parte de baixo aqui do retângulo, tá? Então, 60 menos 20, eu vou ter 40. Então, a altura do retângulo é 40, tá? Então, eu vou ficar com 40 vezes 40, porque é base vezes altura, tá? Então, área do retângulo, eu vou ter 1.600, tá? Mas só que percebam o seguinte, 1.600 é a área do retângulo todo. Essa parte mais escura somando com esta metade da circunferência. Mas só que eu só quero a parte mais escura. Então eu vou pegar, ó, a área resultante, tá? Eu vou pegar a área total deste retângulo e vou subtrair da metade da área da circunferência. Qual é a área da circunferência? A área da circunferência é 1.256. Então, a metade disso aqui é, ó, a área da circunferência dividido por 2, tá? Eu vou ter 628, tá? Então, a metade da área da circunferência é 628. Então, eu pego a área deste retângulo completo e vou subtrair a metade da circunferência. Isso aqui vai me resultar em 972. A área da circunferência, ela é 1.256, tá? E esta área restante aqui, que é a área do retângulo menos a metade da circunferência, ela vale 972. E agora, nós temos que achar a área total, tá? Que é a soma da área da circunferência mais essa outra parte mais escura aqui, tá? Então, veja só, a área da circunferência é 1.256 e a área mais escura é 972. Isso vai me resultar
em 2228. Só que vocês têm que ter muita atenção, porque lá na questão fala que ele vai fazer 10 placas, tá? 10 placas. Então, a área de 10 placas, tá? Vai ser 10 vezes 2228, tá? Então, a área de 10 placas, eu vou ter 22.280, tá? Então, essa é a resposta aí desta questão 147. Então, a resposta certa seria letra B. Então foi isso, galera. Tá aí duas questões do Enem 2019. Uma eu diria que foi fácil e a outra foi nível médio, mas eu acho que todos perceberam que é preciso ter interpretação e ter algumas fórmulas na mente, tá? Mas isso eu tenho certeza que com muito estudo, vocês vão tirar de letra, tá? Então, se você gostou deste vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Valeu e até a próxima aula. Fui!